Primeiro, agradecer pela atenção, agradecer pelo apoio durante essa caminhada aí de vários meses em que eu tenho me colocado na condição de pré-candidato ao governador do estado da Paraíba. Essa é uma pré-candidatura, essa é uma futura candidatura que não é individual, todo mundo sabe disso, não é? Ao que me consta, até onde eu sei, meados de novembro, Vitor e Mônica eventualmente podem me corrigir, o PSOL da Paraíba, através do seu diretório, decidiu que teríamos pré-candidatura própria ao governo do estado da Paraíba, em meados de novembro de 2025. Não é? Então lá se vamos 7 meses, 8, 9 meses, né? Uma gestação. De lá para cá, alguns companheiros começaram a me procurar para que eu eventualmente me colocasse nessa condição de pré-candidato a governo do estado pelo PSOL. Companheiros das várias e diferentes tendências do partido me procuraram, companheiros da tendência Resistência, companheiros da tendência Primavera, companheiros independentes, companheiros que fazem parte, portanto, de todos os campos políticos. Cristiana sabe bem que um partido, muitas vezes, tem vários campos políticos, né? Não sei se a rede é assim, o pessoal tem vários, né? Então, não foi uma iniciativa minha, não é? Eu estava, como diz o poeta, eu gosto de brincar, quieto no meu canto, né? Como diz aquele pagodeiro lá. Eu estava quieto no meu canto, cuidando do meu doutorado, cuidando do meu escritório, cuidando do meu filho, quando tive a honra de ser procurado por companheiros como Roberto Jefferson, que está aqui presente, como Aldo Branquinho, como Tássio Teixeira, como Alexandre Soares, como Zé de Araújo, lá em Campina Grande. O próprio Vitor Hugo teve uma conversa comigo, não é? O companheiro Lúcio Flávio também teve uma conversa comigo. E refleti, né? Novembro, dezembro, cheguei à conclusão que deveria sim colocar meu nome à disposição do partido, muito por conta do cenário que Vitor falou no início, né? Temos um cenário aqui com 3 candidaturas, não é? De partidos de centro, centro-direita, de extrema-direita, não é? Sempre digo o seguinte, nada contra absolutamente quem quer que seja do ponto de vista pessoal, mas o fato concreto é que são nomes de direita, não é? Diferente do que tínhamos em 22, João Azevedo era do PSB, não é? De modo que, refletindo com os companheiros, cheguei à conclusão que é um espaço que precisa ser ocupado pelo pessoal. É um espaço que precisava ser ocupado por algum partido de esquerda para que a população da Paraíba tivesse a oportunidade de ter alguém no debate que fizesse esse contraponto, não é? Então, ao fim e ao cabo dessa reflexão, aceitei, me coloquei à disposição. Num primeiro momento, o companheiro Lúcio Flávio tinha colocado o nome à disposição também. Eu fui à casa do Lúcio Flávio, que me atendeu gentilmente e disse prontamente que retiraria o nome para apoiar o meu. Então, não houve disputa interna no partido. O partido lançou um formulário de inscrição, só eu me inscrevi como pré-candidato a governador do estado da Paraíba. Repito, foi uma decisão consensual do partido. Outro companheiro, outra companheira poderia ter se inscrito naturalmente. E eu já tinha dito muito claramente desde o início, se alguém se inscrever, eu não quero disputa interna, eu quero disputa contra Cícero, Lucas e Efraim. Se alguém quiser, eu saio. Ninguém quis, né? O companheiro Lúcio Flávio declinou, e ninguém mais. O companheiro Edinho Mendes, hoje nosso pré-candidato a deputado federal, se colocou depois, no segundo momento, também declinou para apoiar nosso nome. Então, repito, foi uma escolha consensual. Continuando, né, cronologicamente, no dia 28 de fevereiro de 2026, tivemos uma reunião do Diretório Estadual do Partido, onde a companheira Mônica assumiu a presidência, quando a companheira Mônica Vilaça assumiu a presidência do partido, e naquela reunião, como tem várias matérias na imprensa, foi decidido que meu nome seria o pré-candidato a governador pelo PSOL. Então, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses, o PSOL anunciando que teria candidato ao governo do estado, sem um nome definido. Fevereiro, define-se meu nome. Naquela reunião, realizada no Sindicato dos Correios, foi isso? Foi. Sindicato dos Correios, estava presente, inclusive, nossa presidenta nacional, Paula Corradi, né? Nosso ex-presidente, Tássio Teixeira, não é? Militantes do partido. E eu tive a honra, repito, de ter meu nome chancelado como pré-candidato a governador do estado da Paraíba, na presença da nossa presidenta nacional, que, portanto, ratificou a nossa pré-candidatura. Tem fotos comigo, com a presidenta Paula Corradi, não é? Tem absolutamente vídeos daquela reunião. Então, eu tive a honra
de ser chancelado pelo Diretório Estadual na presença da presidenta nacional do partido, Paula Corradi. De lá para cá, já fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 6, né? Já perdi a conta, 6 meses de pré-campanha, né, em que obtive apoio de vários companheiros e companheiras, militantes de movimentos sociais, partidos de esquerda, de centro-esquerda, todo mundo me ligando, não é? Reconhecendo a minha trajetória, para minha honra, como ex-candidato a prefeito de Campina Grande, naquela ocasião, sem pré-campanha, quase sem dinheiro. Fui alçado à condição de candidato a prefeito em 2020, no dia da convenção. Mesmo assim, tive a honra de ser, até hoje, o mais votado da história do partido na cidade, proporcionalmente também em João Pessoa. Só perco, Vitor teve 2,5, foi em João Pessoa? Eu tive 2,56, então, por um pouquinho, eu ainda tive mais percentual do que Vitor, não é? Então, fui, naquela condição, candidato a prefeito, e até hoje, proporcionalmente, o mais votado, considerando Campina e João Pessoa, né? Foram 5.241 votos, depois fui candidato a deputado estadual também, uma campanha muito humilde, sem recursos, sem pré-campanha. Mesmo assim, tive a honra de figurar como primeiro suplente do PSOL, né? Na federação, acho que sou o 4º ou o 5º, mas do PSOL sou o primeiro ainda, né? Até o fim do ano, enquanto durar a legislatura. Então, em razão dessa minha trajetória, os companheiros me procuraram, reconhecendo essa nossa luta, para minha honra, para minha alegria. Tenho plena convicção de que não sou melhor do que nenhum militante, tenho plena convicção de que não sou mais importante do que nenhum militante, tenho convicção também que estou ocupando, como se diz no jargão político, um vácuo, né? Não existe vácuo na política, né, companheira Cristiana? Então, obviamente, juntando o vácuo da falta de uma candidatura de esquerda, com modéstia à parte, eu diria, minha competência como pré-candidato, né, como figura pública, digamos assim, eu mais que tripliquei minhas redes sociais. Claro que rede social não ganha campanha, né, mas eu tinha ali 5.000 seguidores, estou 15.000, 16, 17 mil, contando tudo, perto de 20.000 seguidores, com vídeos fazendo denúncias, fazendo propostas, que chegam a mais de 100.000 visualizações cada um. Cada um não, né? Alguns, outros chegam a mais de 50.000 visualizações, boa parte, a maioria mais de 10.000. Então, foi uma campanha que ganhou corpo, né? Ganhou corpo com a ajuda dos companheiros e companheiras do PSOL, fundamental, né? Que chancelaram o nosso nome, repito. Então, foram 4 meses, vou contar de novo, viu? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Vamos arredondar para 6. Vamos arredondar para 6. Vamos arredondar para 6. 6 meses, né, de pré-campanha. Até um jornalista disse, rapaz, disseram, nada contra, viu, Cristiano? Pessoalmente, eu sempre lhe digo isso, você é uma querida, mais que competente secretária executiva. A rede disse que o pessoal não falou nada. Eu digo, só se alguém entrou em coma em janeiro e acordou hoje. Porque todo mundo que acompanha a política na Paraíba sabe que Olímpio Rocha é pré-candidato a governador da Paraíba desde fevereiro. Eu fiz essa brincadeira, a jornalista riu, né? E nessa caminhada, o ministro Boulos esteve aqui, chancelou nosso nome, mais recentemente, o companheiro Charlton Machado, coordenador da campanha de Lula na Paraíba, chancelou nosso nome, o senador Veneziano Vital chancelou nosso nome. Nas minhas redes sociais, tem mais de 40 vídeos de companheiros de militância, de movimentos sociais e de outros partidos chancelando nosso nome diante das últimas notícias de que, eventualmente, nossa candidatura poderia ser não homologada, não é? Então, movimento espontâneo, né? Eu não gastei R$1, né? Gastei R$1 só de combustível com o qual o partido me auxiliou, não é? De forma que impulsionamento, esse negócio aí, eu não fiz isso não. Não sei nem como é que faz, né? Vou fazer na campanha quando tiver a empresa competente que sabe mexer nessas coisas. Então, vejam, foram vários e vários companheiros e companheiras chancelando nosso nome, entendendo que esse vácuo não pode ficar sem ser ocupado, né? E aí eu fui procurar, né? A fala formal, né? A fala oficial de que nós precisamos focar em deputados e deputadas federais. Isso é verdade, né? Precisamos ultrapassar a cláusula de barreira, que hoje na Paraíba está em torno de 33 mil votos. Contem comigo para ajudar a ultrapassar essa cláusula de barreira, mas pode ser que eu não esteja conseguindo formular. Não sei como é que não ter um candidato a governador ajuda os deputados e deputadas federais a ter mais votos. Pelo contrário, a candidatura ao governo é que vai dar palanque
aos deputados e deputadas federais. Candidatura ao governo é que vai dar liga à chapa proporcional, não é? É que vai fazer com que a gente tenha, né, esse tete-a-tete, essa troca, né, de pedidos de votos, quando for possível pedir voto. Vou pedir voto para Eduarda, vou pedir voto para Tati Valéria, vou pedir voto para Edinho Mendes, vou pedir voto para Souza Neto, vou pedir voto para Andréia Miranda. Então isso é óbvio, né? Qualquer neófito na política sabe que uma candidatura majoritária ajuda as candidaturas proporcionais, para dizer o mínimo, né? Então, na minha concepção e na concepção dos companheiros que me acompanham, né, uma coisa não anula a outra, não é? A necessidade de focar na chapa majoritária, na chapa proporcional, não anula, pelo contrário, faz com que seja mais ainda importante termos uma chapa majoritária, né? Então, esse foi o nosso caminho, não é? Do ponto de vista da chancela desses nomes. Então, o que eu tenho formalmente, né, é essa decisão do meu partido, no dia 28 de fevereiro de 2026, que me leva à condição de pré-candidato a governador do Estado, não é? E, efetivamente, né, não me chegou nenhum outro documento oficial, não me chegou nenhum outro documento partidário, não me chegou nenhum outro documento da rede, não me chegou nenhum outro documento da federação, desdizendo o que aquela ata do dia 28 de fevereiro disse, né? De modo que, formalmente, eu continuo, né, como pré-candidato, agora candidato, chancelado ontem pelo partido, não é? E, naturalmente, pela imprensa, houve notícias de que a rede tem o seu caminho, né? Como esteve em 2022, votando em João Azevedo, ainda que nós tivéssemos a candidatura de Adjane, como teve em Campina, em 24, votando em John Bezerra, ainda que nós tivéssemos a candidatura de Nelson Júnior. E, na nossa concepção, isso pode acontecer muito naturalmente novamente, né? Não há motivo que impeça que a rede trilhe seu caminho ao lado do governador Lucas Ribeiro, que, aliás, eu conheço de infância. Campina, né, é pequena, apesar de grande, né? E é uma pessoa de bom trato, sempre me tratou muito bem. Inclusive, meu pai faleceu no início do ano, ele esteve no velório do meu pai, então não tenho absolutamente nada contra a pessoa de Lucas Ribeiro, nem também contra Cícero e Efraim, com quem nunca falei. Política, né? Estamos fazendo política, né? De modo que, para além disso, né, até onde me consta, né, formalmente falando, o PSOL veta coligações com o PP, o Partido Progressista, o partido do governador Lucas Ribeiro, o partido de Ciro Nogueira, aliado de primeira hora do bolsonarismo, né, o primeiro partido do presidente, ora preso por atentar contra a democracia, Jair Bolsonaro. Então, me parece que esse veto, a coligação com o PP, permanece válido, né, até prova em contrário, né? Para além disso, repito, né, não há, da minha parte, qualquer intenção de, se os candidatos a deputados estaduais, federais da rede, publicamente disserem que votarão em Lucas, como dirão, que bom, que sigam o seu caminho. Eu pedirei votos para eles, eles não pedirão para mim. Veja que bom. E não haverá qualquer tipo de questionamento judicial por infidelidade partidária. De forma nenhuma, disse isso brincando a Gerson. Não, agora eu não sou candidato a governador, sou candidato a federal. Faz 6 meses que eu era candidato a governador. Além de que, do ponto de vista território, está muito, como se diz no jargão político, mapeado. Pediu o voto, porque o voto da militância orgânica, eu acho que, infelizmente, não seria suficiente para ajudar o lado. Como eu posso ajudar sendo candidato a governador? Para além disso, me chegaram informações também, essas extraoficiais, que aí eu não tenho como provar, então falo na condicional, que haveria uma pressão da parte do governo do Estado para que eu saísse da disputa, porque efetivamente existiria um sentimento de que o governador Lucas poderia ser eleito. Eu não digo eleito, porque ele não foi eleito governador, foi eleito vice. Poderia ser eleito governador no primeiro turno, se eu não fosse candidato, eu teria no mínimo 5, 6, 7% das intenções de votos. Eles são condicionados, estou falando por hipótese, né? Então poderia haver essa grande pressão de setores do governo para retirar minha candidatura.
Mas me parece que, além disso, haveria também algum tipo de receio da nossa participação nos debates. Nos debates saberemos apontar eventuais falhas, nos debates saberemos apontar eventuais faltas de projeto do atual governo, assim como de Cícero Lucena, assim como de Efraim Moraes, que representa o funcionalismo, a pior espécie política que existe no nosso país. Então, me chegaram essas informações, que haveria receio da parte do governo da nossa participação nas eleições, porque nossa participação em tese impediria uma vitória no primeiro turno. E parece que essa é uma tese muito frágil. Teremos segundo turno parlamentar na Paraíba. Teremos segundo turno parlamentar na Paraíba. E no segundo turno, certamente, aqueles que votarão em Lula e votam em Lula estarão juntos. Portanto, estarão juntos conosco do pessoal, porque estaremos no segundo turno. Então, companheiros e companheiras, eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, se eu deixei de falar alguma coisa, os companheiros falem aí em 5 segundos e me lembrem, mas eu tenho a dizer isso. Né? Eu tenho uma chancela do meu partido presidido pela companheira Mônica Vilaça, que está reunindo comigo no 1 de fevereiro, com a presença da presidente nacional Paula Bolsonaro, lá para cá eu não recebi nenhum tipo de documento que dissesse aquilo que está posto nada do dia 28 de fevereiro. Fiz a pré-campanha, modesta parte fizemos muito bem, né? Temos tido a manifestação dos setores, todos os lados, né? Votarão conosco, porque identifico, de fato, só tem política de esquerda, não é? De modo que agradeço penhoradamente a rede, né? Pela, digamos, aquela fala que no sentido que seria importante a candidatura federal, mas não tem nenhuma dessa proposta. E digo também muito claramente, Cristiano, Gerson, não me sinto atacado pessoalmente em nenhum momento. Isso é política, certo? Isso é política, a política se faz assim, não é? A rede tem seus caminhos partidários e, nesse momento, me parece que divergem do nosso. Então, como advogado, companheiro aqui, futura vice-governadora, inclusive o companheiro Ivan Moraes foi um dos que fez um vídeo apoiando nossa constituição, companheiro. O Jones Manuel prometeu fazer hoje, primeiro não, tá? Vai sair. O Jones Manuel prometeu, eu acredito que ele vai fazer daqui para amanhã. De modo que nós temos, do ponto de vista da federação, é uma federação com registro nacional e toda federação, todo partido é uma entidade nacional. A decisão vem de cima, não é? Se eventualmente a federação de nível estadual for no sentido de que não deve homologar nossa candidatura, eu quero deixar registrado aqui e vou requerer em ata na condição de diretoriano da federação, na condição de advogado do meu partido, na condição de filiado do partido, na condição de pré-candidato a governador do meu partido, consignado em ato, como eu depois da esquecida para fazer isso, e vamos recorrer à Federação Nacional, para que a Federação Nacional exerça sua prerrogativa, decidir acerca do inquérito no Estado da Paraíba. Isso é política, isso é estatuto, isso é lei, né? Nada pessoal, nada de briga. Eu estava brincando com a jornalista que se a companheira aqui me der um dinheiro, né? Me deve, viu? Eu vou para a justiça contra a Aniele em Campinas. A Aniele está me devendo R$1.000 e não quer me pagar. Eu vou para a justiça em Campina Grande, então eu vou lá, não, você está errado, a Aniele não lhe deve nada. É meu direito recorrer para o tribunal de João Pessoa, né? Se o tribunal aqui em João Pessoa disser a Aniele não lhe deve nada, paciência, fico sem meu dinheiro. Mas o tribunal de João Pessoa pode dizer o contrário, a Aniele lhe deve, então a Aniele vai ter que pagar. Então é isso que nós pretendemos fazer. Recorrer à instância nacional, para que a instância nacional ratifique ou retifique aquilo que for colocado pela instância estadual, que tem que inevitavelmente responder ao que vem da instância superior e ao que vem da instância superior. Então, companheiros e companheiras, agradeço pela atenção, sou pré-candidato a governador do Estado da Paraíba,
serei Você agora é candidato já. a governador. Desde ontem sou candidato. Desde ontem sou candidato a governador do estado da Bahia. Estou animado, né, para seguir participando dos debates, para fazer a defesa maior do Terras e Lula. Esse é o nosso único, para fazer a defesa fundamental para os candidatos proporcionais. Ainda que a Eduarda não peça voto para mim, eu vou pedir para ela. Né? Ainda que os candidatos da rede não peçam voto para mim, eu vou pedir para eles, assim como vou pedir para o sucessor também. Né? E lembrando, por fim, até onde me custa, essa tese de fortalecer as candidaturas proporcionais é nacional, mas isso não impediu que Pernambuco tivesse um candidato a governador, que parece que tem um mais candidato a governador, que parece que a Bahia também tem um companheiro da Federação candidato a governador, que parece que o Ceará também tem, Sergipe também tem. Né? Então, porque só a Paraíba não terá candidato a governador sob a tese de ajudar as candidaturas proporcionais que todos os outros estados têm. Então é isso, companheiras. Muito obrigado, agradeço minha presidenta Mônica pelo apoio que nos deu ao longo dessa caminhada. Agradeço a presidenta Paula Corado pelo apoio que nos deu ao longo dessa caminhada. O Pedro Vitor Hugo, nosso vice-presidente, pelo apoio que nos deu ao longo dessa caminhada. Eu vou até o fim, dentro do que as instâncias partidárias permitem que eu faça. Serei candidato a governador da Paraíba. Muito obrigado.